Notícia do dia. O Ministério Público do Rio de Janeiro comunicou nesta quinta-feira que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o inquérito que investiga transações atípicas na conta bancária de Fabrício Queiroz, ex-motorista e ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro. A decisão liminar, que tem caráter provisório, portanto, foi tomada pelo vice-presidente do Supremo, Luiz Fux, em uma reclamação impetrada pelo próprio Flávio Bolsonaro na corte. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Fux determinou que a investigação sobre Queiroz seja suspensa até que o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, se pronuncie sobre a continuidade dela, mas isso só após o recesso do judiciário, que volta no dia 1º de fevereiro. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a defesa do senador eleito alegou em seu pedido que o parlamentar vai ganhar foro perante o Supremo Tribunal Federal, já que assumirá em fevereiro, e que, por isso, a corte deveria analisar a quem caberia investigar o caso. A decisão do ministro foi alvo de críticas de diversos grupos e partidos políticos, e isso vai desde o MBL até o PT e a esquerda. Muito bem. Vera Magalhães, começo com você. Olha, ô Silvio, tem tantos aspectos desse caso para abordar que parece um jogo de 7 erros, né? O primeiro deles é que a reclamação do Flávio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal o coloca na posição de investigado, algo que ele dizia até ontem não ser. Ele disse, inclusive, que não foi depor no Ministério Público a respeito do caso do seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, justamente por não ser investigado e não ter tido acesso aos autos. Como então agora ele faz uma reclamação, portanto já com acesso a esses mesmos autos e na condição de quem se diz investigado, de quem diz que teve o seu direito a um foro usurpado pelo juízo de primeiro grau, pelo Ministério Público, portanto, de primeiro grau. Tem aí uma contradição imediata. A outra contradição é do ministro Luiz Fux, que no ano passado, no julgamento sobre a redução do foro por prerrogativa de função, votou com a maioria que entendeu que o foro deve vigorar apenas para atos concernentes ao mandato. Agora ele fez, na decisão dele, um duplo twist carpado para dizer que a decisão se dá caso a caso, não foi o que ele disse no julgamento anterior, e para dizer que a diplomação já confere foro em tese ao Flávio Bolsonaro, quando toda a movimentação investigada do Fabrício Queiroz é de 2016 a 2017. Nesse período, Flávio Bolsonaro era deputado estadual, com foro, portanto, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não no Supremo Tribunal Federal. Essas são as contradições técnico-jurídicas do caso. E aí tem a questão política, né? Todo mundo com quem eu conversei, procuradores, ministros do Supremo, advogados, classificaram essa reclamação do Flávio Bolsonaro, aliados do próprio Bolsonaro, como um tiro no pé de proporções épicas. Porque ele tira o caso que estava apenas começando lá no Ministério Público do Rio de Janeiro e leva diretamente para a Praça dos Três Poderes, na vizinhança do seu pai, com a possibilidade de que a Procuradora-Geral da República, possibilidade não, quase uma inevitabilidade, a Raquel Dodge tenha de entrar e se manifestar no caso, porque ele chegou ao Supremo. Então agora vai para o Ministério Público Federal, para a primeira turma, que é a do Marco Aurélio Mello, que é o relator do caso, e chega ali a vizinhança do Jair Bolsonaro, nunca esquecendo que uma das movimentações flagradas do Fabrício Queiroz diz respeito ao próprio presidente da República. Foram alguns depósitos na conta da primeira-dama que o Jair Bolsonaro diz que eram referentes a empréstimos, pagamento de empréstimos. Portanto, ele levou a crise para o colo do pai, para o Planalto, e contradisse politicamente tudo aquilo que o bolsonarismo sempre pregou, contra o foro, contra a ideia de se valer da função para ter foro privilegiado, contra a ideia de se recorrer ao Supremo Tribunal Federal para resolver tudo. É ou não é? Que os bolsonaristas achavam que o petismo recorria ao Supremo toda hora, que o Supremo queria ter protagonismo indevido. Agora eles buscam um protagonismo do Supremo, encontram guarida no Fux, que tem se mostrado um ministro total flex nas suas convicções e nas suas decisões, e contradizem tudo que vinham dizendo sobre o próprio caso Fabrício Queiroz e sobre a renovação política de uma maneira geral. Então é um caso exemplar para várias análises aqui. Vamos voltar a ele daqui a pouco. Vamos sim. Carlos Andreasa, queremos ouvi-lo. Pessoal, é o seguinte.
o fato incontroverso e constrangedor para o Flávio Bolsonaro, que é constrangedor para quem é moralista extremo, né? Para quem defende uma pureza ética na vida pública, enquanto não detém o poder. Qual seja, Flávio Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal em busca de garantias constitucionais, em busca do tal, tão criminalizado por ele e pelo que ele representa, foro privilegiado. Vejam, é perfeitamente legal recorrer ao foro privilegiado quando se tem direito. Mas é vergonhoso para alguém que fez e faz o discurso que o Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo fazem. Ou não. Ou não terão criminalizado historicamente esse expediente. Combatido o que a prerrogativa de foro representa, ainda que seja uma garantia constitucional. É mais do que isso, porque esse tipo de intransigência com o que eles consideram um mecanismo de manutenção de privilégios, manutenção de impunidade, é a base constitutiva da existência político-eleitoral do bolsonarismo. A prerrogativa de foro é algo inaceitável para um Bolsonaro do ponto de vista político-eleitoral. Boa parte da Constituição, do que representam e que, portanto, os elegeu, deriva do ataque ao que eles consideram abuso, privilégio, vantagem para a elite política, para o establishment, ou não é isso? Vejam o que estaria ocorrendo agora se nessa mesma situação estivesse o Aécio Neves, por exemplo, como esteve. E aí? Como é que seria essa grita? Todo o problema deriva da diplomação do Flávio Bolsonaro, porque essa questão de fato é muito complexa. E a decisão do Luiz Fux, embora triste, dura, embora nós não gostemos dela, ela tem base legal. O Flávio Bolsonaro foi diplomado senador da República. A partir daí, ele passa a ter foro privilegiado. É verdade que o Supremo decidiu, nós falamos aqui longamente sobre isso, sendo atacado permanentemente, o Supremo decidiu, acabando com o tal do efeito elevador, que um parlamentar federal só teria prerrogativa de foro para atos ocorridos durante o seu mandato. O evento Queiroz, a operação exótica, chamemos assim, do Fabrício Queiroz, ocorreu quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Então, segundo a decisão do Supremo, caberia à primeira instância cuidar da matéria. Isso é incontroverso, embora também seja plausível, e a decisão do Supremo contemplou isso, que se deve examinar caso a caso. É algo dessa forma. O tal do efeito elevador, né? O Supremo acaba com o efeito elevador, mas se mantém como ascensorista, resguardando para si o direito de avaliar caso a caso. É isso. O Supremo avalia caso a caso. É disso que se trata. Tá? A chave da diplomação é outra, no entanto. E aí que está a artimanha, a armadilha legal que autoriza a decisão do Fux. É que, uma vez diplomado e tornado, portanto, senador e garantido pela Constituição, um movimento feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pode ter um erro e justificar a decisão do Fux. Qual seja, o MP do Rio de Janeiro solicitou informações sigilosas do Flávio Bolsonaro ao COAF, dados bancários do Flávio Bolsonaro, depois dessa diplomação. Esse é o ponto. E é nisso que se baseia a decisão do Fux. Está lá no texto dele. O MP teria pedido informações sigilosas do Flávio Bolsonaro, uma vez senador, portanto, sem consultar a jurisdição originária, que é o Supremo Tribunal Federal. Teria havido, portanto, um erro do Ministério Público Federal que autoriza essa decisão do Luiz Fux. Esse é o ponto e é aí que está a controvérsia. Exótica em certo sentido, mas que diz, ou que autoriza dizer que o Fux tomou uma decisão correta. É isso por hora.
Diga, Vera, você quer falar antes do Joel? Eu só queria fazer uma observação, mas Diga. se esses dados dizem respeito ao período anterior à própria diplomação, a diplomação aí conta para efeito apenas da jurisdição do pedido, que entendeu? É o seguinte, estranho. Vera, não, eu consigo entender. Sim. Mas eu acho controverso. É estranho, que é o seguinte, é totalmente controverso, mas o ponto é o seguinte: o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, uma vez diplomado Flávio, senador da República, não poderia ter pedido informações sigilosas do Flávio sem autorização do Supremo. Esse é o ponto. Esse é o ponto em que se agarra a decisão do Fux. Tem toda uma discussão técnica aí, mas para além da técnica do direito, da questão propriamente jurídica, há um fato simples, que é o seguinte: olha, esse caso do Queiroz está sendo uma aula de como pegar algo que a princípio parece pequeno e transformar num escândalo, num problema de proporções nacionais e sérias agora. Indo contra 100%, rigorosamente tudo o que a família Bolsonaro, inclusive o Flávio Bolsonaro, disseram e supostamente representavam, né? Agora, quando aparece uma pequena suspeita ao redor do gabinete do Flávio Bolsonaro, no qual lá atrás, lembra, ele disse que não tinha nada de anormal ali. Bom, se não tivesse nada de anormal, por que não foi falar com o Ministério Público? Porque deixaram tanto ele quanto o Queiroz. Por que deixaram o Ministério Público sempre esperando e sempre faltaram a essa chamada para dar o depoimento? Na televisão foram, né? Na mídia, para se dizerem perseguidos e tudo mais, isso foram. Mas prestar ao Ministério Público qualquer esclarecimento, daí não quiseram ir. E agora chama para si aquele privilégio, o fórum privilegiado, no qual sempre bateram. Inclusive está circulando novamente agora um vídeo lá de 2017 do Jair Bolsonaro ao lado do Flávio Bolsonaro, falando justamente sobre isso, como não querem o fórum privilegiado. Será que tem aí, André, o vídeo? Daqui a pouco, o professor tá preparando, vamos lá. Então, mas enfim, e o que o Jair fala, e o Flávio tá ali do lado, chancelando a opinião do pai, né? Que ele não quer essa porcaria de fórum privilegiado. Então, quer dizer, agora parece que tá aí, vamos ver. Dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o fórum privilegiado. O único prejudicado com o fórum privilegiado não sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de fórum privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse fórum privilegiado. Essa questão, né? Eu sou réu no Supremo. Não quer saber da história. Todo mundo tá de saco cheio de saber qual é a história. Mas eu tenho que ficar ligado agora, porque na iminência de votar isso daí, olha o que eu tenho que fazer, hein? Se é que eles já sabem disso, se é que eles vão tomar providência antes. Eu vou ter que renunciar ao meu mandato para poder disputar as eleições do ano que vem. Porque eu renunciando, o meu processo vai para a primeira instância. Daí não dá tempo eu ser condenado em primeira e segunda instância até por ocasião das eleições. Daí eu posso disputar as eleições do ano que vem. Olha o problema que eu tenho pela frente. Lamentavelmente, minha assessoria pede para não falar isso, né? Mas por um ministro, tá? Que está a serviço do PT. O Jair dizia lá atrás que ele era prejudicado pelo foro privilegiado, né? Ele era o único deputado prejudicado pelo foro. O Flávio, claramente, é um senador privilegiado, um senador diplomado, né? Privilegiado pelo foro privilegiado, tanto que pediu e tal, ou seja, a contradição é flagrante. Eu tô achando interessante porque mesmo muitos apoiadores aí do Bolsonaro e dos valores que eles representam estão ficando aí um pouco indignados com essa situação. Algo que começou pequeno, movimentações de um valor que você tinha outros gabinetes aí com movimentações muito maiores, mas eles estão conseguindo trazer este escândalo para o nível federal, e uma vez que saia da primeira instância, uma vez que vá para o Supremo, uma vez que a Raquel Dodge vai entrar no meio pedindo também mais investigações, é possível inclusive investigar o próprio Jair Bolsonaro, que está indiretamente envolvido nesse escândalo todo, posto que a esposa dele recebeu cheques aí do Queiroz também. Então pode inclusive envolvê-lo aí na investigação, não no processo porque é presidente, mas na investigação sim. Ou seja, está trazendo um problema que poderia ter ficado lá atrás, está sendo uma aula de ver como eles foram capazes de, por essa postura de estar sempre sendo perseguidos, de não dar nenhum esclarecimento, de estar criando essa briga e agora de estar levando isso ao Supremo, de ter trazido uma nova magnitude.
Um ministro classificou para mim de uma maneira, eu achei bastante feliz. O pedido dele é um elevador para o inferno. Ele está levando esse caso diretamente para a caldeirinha, esquentando em muitos graus, algo que até agora já era muito esquisito, já estava sendo mal conduzido, porque eles se recusam a prestar informações, tanto Fabrício Queiroz quanto seus familiares, quanto o próprio Flávio Bolsonaro. E agora, com essa reclamação ao Supremo, ele se coloca finalmente na condição de investigado. Ele está dizendo que está sendo investigado, algo que até então vinha sendo negado por ele mesmo e por todos, até pelo Jair Bolsonaro. Bolsonaro falou sobre isso na entrevista ao SBT, falou: meu filho não é investigado, meu filho não é investigado. Então agora, por meio da decisão do Fux, a gente fica sabendo que, de alguma maneira, se não é investigado, ao menos o Flávio Bolsonaro teve os seus dados pedidos. E aí, ao ter os dados pedidos, vestiu uma carapuça e foi ao Supremo em busca de guarida do foro privilegiado. Uma guarida que, a meu ver, é bastante controversa em relação à decisão que o próprio Supremo tomou no ano passado, né? De que o foro acompanha o mandato, de que ele abrange apenas medidas, atos, decisões concernentes ao mandato que é protegido pelo foro. Eu acho que isso é ruim para o Bolsonaro num momento em que ele está se preparando para a sua primeira viagem internacional. Ele vai ter um protagonismo no Fórum Econômico de Davos. Ele está aí se preparando para lançar a reforma da Previdência e tem de ser a ver com essas travessuras dos filhos. Não é a primeira, mas essa até agora é a mais grave. Os filhos hoje, coincidentemente, hoje eu estava num almoço com uma fonte, um aliado do presidente. A última coisa de que falamos foi sobre a presença dos militares no governo. Essa fonte falou: olha, os militares são o adulto na sala deste governo. Vão ajudar a proteger o Bolsonaro, inclusive dos filhos. Quando eu saí, a notícia já estava comendo solta nas redes sociais. Andreasa, para complementar, vamos lá. Sabe o que é curioso? Qual é o status do Flávio Bolsonaro na investigação relativa à movimentação financeira bizarra do Queiroz? Flávio Bolsonaro é testemunha. Testemunha. Veja o grau a que se levou a coisa com essa reclamação apresentada ao Supremo Tribunal Federal. É se colocar no centro do problema em esfera federal, obrigando o pai. O que o Flávio Bolsonaro fez é o que eu chamei, brincando, mas não sem razão, de uma espécie de pedido por um foro privilegiado preventivo. Se ele é testemunha ou não. Então vejam, o sujeito é testemunha nesse processo. Adiou o quanto pôde o seu depoimento. Talvez não fizesse sentido ele depor antes do Queiroz. Mas, ao apresentar essa reclamação, achando ter encontrado esse mecanismo de que eu falei, o fato de ser diplomado e, uma vez diplomado senador, o Ministério Público não poder fazer um pedido como fez, sem consultar o Supremo, e aí teria errado, e aí teria criado as condições para a decisão do Fux, ele empurra para frente um problema, mas empurra para frente um problema que se aproxima do colo do pai, presidente da República. Como já foi falado aqui, o Marco Aurélio Mélio vai se manifestar, a liminar que suspende a investigação do Queiroz, ela é provisória, aguarda a decisão do ministro relator ao fim do recesso judiciário, mas impõe a manifestação da Procuradora-Geral da República, da Raquel Dodge. E a Procuradora-Geral da República aposta-se, ministros do Supremo falam isso em off, aposta-se que ela pedirá ampliação da investigação, como foi dito, e contemplará, portanto, o presidente da República, que não pode ser processado, etc. e tal, na vigência do seu mandato, mas pode ser investigado, como nós vimos com Temer, aliás, de maneira excessiva, comemorada pelo bolsonarismo. E nós avisamos aqui que isso aconteceria com o próximo presidente da República, inclusive abusos, se for o caso. De qualquer maneira, a Raquel Dodge, tudo indica, pedirá a manutenção desse processo no Supremo Tribunal Federal, quando o natural seria descer para a primeira instância, e uma vez fazendo isso, provavelmente pedirá que o escopo da investigação seja alargado, contemplando, portanto, o dinheiro depositado na conta da primeira-dama. Ou seja, problema
definitivamente no colo do presidente da República no 3º andar do Palácio do Planalto. Diga lá, Joel. Não é de hoje que os ídolos têm pés de barro, né? Bolsonaro, seus filhos, todos aqueles que se elegeram juntos, aliados, chegaram ao poder nessas últimas eleições aí de 2018 com um discurso radicalmente antissistema, propondo acabar com toda a palhaçada, limpar tudo que tá aí, acabar com esses privilégios, ser impiedosos, né, inflexíveis na denúncia e no combate da suposta velha política corrupta que eles estão vindo para substituir. Mas horas, Jair Bolsonaro sendo deputado por quase 30 anos, todos os seus filhos também com carreira política aí, é claro que fazem parte da velha política brasileira e de muitas de suas práticas. E é isso que a gente está vendo aqui. Na minha opinião, como já disse repetidas vezes aqui no programa, é o tipo de coisa que é tão alastrado por toda a classe política que fazer de um caso específico um grande escândalo me parece um contrassenso, já que é um problema muito mais do sistema do que dessa ou daquela pessoa que seria imoral ou antiética. Mas mesmo assim, a contradição com o discurso adotado por eles, o discurso revolucionário, jacobino adotado antes por eles, é flagrante. E por isso a gente acaba vendo como eles criaram a situação que agora está nesse comecinho de governo. O Bolsonaro começa seu governo com uma imensa boa vontade, um otimismo da população, uma vontade de cooperar por parte aí boa parte do Congresso, então um começo que pode ser usado para fazer boas coisas, mas está queimando a boa vontade com laços de gabinete de deputado estadual lá do Rio de Janeiro, uma coisa assim totalmente desnecessária, mas que é o preço que se paga por ter se vendido como uma coisa radicalmente nova, quando na verdade se era e sempre se foi parte do sistema. E o preço que se paga também por colocar a família inteira na política como se fosse uma capitania hereditária, né? Bem aos moldes dos antigos políticos, aqueles coronéis a quem sempre se criticou. Você fazer da política uma carreira familiar tem esses também problemas, né? Aquilo que bate nos filhos, bate também no pai. Lembrando que nem é parte da investigação atual. A investigação atual é sobre as movimentações do Queiroz. Mas a família do Queiroz, a filha dele, foi contratada pelo gabinete do Jair Bolsonaro. Isso não está sendo investigado agora porque não diz respeito diretamente, mas foi contratada e era personal trainer e comprovou-se esses dias aí que batia o ponto ali no gabinete do Jair Bolsonaro enquanto era personal trainer no Rio de Janeiro. Ou seja, tá tudo misturado aí, viu? Vamos lá, Andreasa, pra gente fechar esse bloco. Sigo com você. Eu queria apenas fazer uma observação lateral, que é a seguinte: há muito tempo, e agora mais do que nunca, o Flávio Bolsonaro foi jogado ao mar. A rede bolsonarista, muito influente na internet, né, a força de influência, de mobilização bolsonarista nas redes sociais, já entregou o Flávio. Vejam, e isso não é fofoca, que os irmãos não saem em defesa. Nunca saíram. Senão para defender o pai, preventivamente. O Flávio, politicamente, está arruinado. Agora, a preocupação da rede bolsonarista é preservar o presidente, fazer com que ele não seja contaminado. Mas deveriam ter conversado com o Flávio antes, porque levou para o Supremo e eu tenho a impressão que no Supremo vai ficar. E para quem achava que o Supremo acomodava, não tomava providência contra políticos, talvez tenha uma mudança aí. Acho que o Flávio foi jogado ao mar, mas segurou a cordinha e puxou mais gente junto, hein? Talvez até o pai.